Boa tarde a todos, tudo bem? Aqui é Thiago. Esse é o canal O Método Cristo. Sejam muito bem-vindos vocês que estão visitando pela primeira, segunda, terceira vez. Esse é um segundo vídeo do canal, o primeiro onde estou falando diretamente com quem me ouve. E a ideia de montar esse canal é que ele permaneça, pelo menos agora a ideia inicial que eu tenho neste momento, é que ele permaneça simples. A ideia do canal não é que as pessoas sejam atraídas por imagens chamativas, nem por apelos de edição de vídeo, né, edições apelativas que tragam muitas cores e muitas coisas que chamem a atenção, porque o interesse é justamente que a gente vai devagar muito sobre muitas coisas, e uma delas é justamente a nossa percepção e a nossa atenção ao que a gente se propõe a focar. Então hoje em dia nós vemos muitas coisas chamativas que chamam muito a nossa atenção, nos prendem a atenção para algo que muitas vezes a gente acaba não escolhendo, e o que nos prende é justamente o apelo chamativo das edições, das cores, de toda essa estrutura que tem sido montada e colocada para que haja engajamento aí nos vídeos e em tudo que tem acontecido nas plataformas. A nossa ideia é justamente manter a simplicidade para que a gente possa, claro, facilitar também a edição, facilitar o trabalho nosso de divulgação, mas sobretudo para que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam que a atenção delas é muito preciosa. E às vezes você, para manter a atenção em determinada coisa ou determinado assunto, você tem que se esforçar, e um trabalho de concentração interna muito grande. Então, a ideia de apresentarmos o nosso primeiro vídeo, né, enveredando um pouco para o lado da parábola que a gente apresentou no primeiro vídeo, é justamente apresentar aquela parábola como um fato histórico, como uma alegoria, mas que vai nos remeter a vários assuntos que iremos abordar, que são assuntos que cronologicamente estão em momentos anteriores ou épocas anteriores àquela parábola, quanto posteriores, né? Então aquilo é uma parábola que a gente optou por iniciar o canal através dela, mas que ela vai se expandir tanto cronologicamente para momentos anteriores quanto momentos posteriores. Tá? A gente busca analisar, ou no meu ponto de vista, claro, isso é um compartilhamento de reflexões que eu tenho, com várias informações também que eu busquei, e claro que a gente busca compartilhar para que quem veja e perceba que faz sentido para si, tente crescer de alguma forma com isso, né? Para quem simplesmente não vai dar créditos ao que está sendo dito, ou créditos às informações, ou às apreciações, às reflexões que são feitas e aos encaixes que serão feitos aqui ao longo do canal, através do que vai ser trazido aqui, né, ao longo dos dias, para essas pessoas, né, o nosso respeito, e enfim, cada um pode seguir o seu caminho acreditando no que quiser. Nós somos livres e devemos ser livres pensadores justamente para poder escolher, né? Para a gente escolher. A partir do momento que nos são apresentadas opções, é que a gente consegue escolher e exercer a máxima capacidade do nosso livre-arbítrio, certo? Se a gente não consegue ter opções, ou se as opções que nos são apresentadas são mais do mesmo, é como se a gente não tivesse tendo capacidade de exercer o nosso livre-arbítrio. Então a gente, para exercer o livre-arbítrio, a gente tem que ter opções, e se as opções, na percepção, na atenção de cada um, chegar ao ponto que faça mais sentido para aquela pessoa que está escolhendo, para ela
vai ser aquele caminho. Então a ideia é justamente trazer, tá? Trazer essas informações, essas reflexões. É muito o início ainda desse canal, né? A ideia de propagar as coisas aqui é para que cheguem nas pessoas né, que essas informações têm de chegar, né, para que faça sentido para as pessoas que estão buscando, né, algumas explicações. Inicialmente, fato histórico a que eu me remeto na parábola do guarda-chuvas, ele tem a ver com um momento no nosso histórico, no século III, aonde foi, através de uma grande reunião, foram estabelecidas alguns princípios e algumas regras para que se criasse uma estrutura onde até aquele momento não existia daquela forma. Eram vários segmentos que tinham captado alguns segmentos captaram algumas informações, outros segmentos captaram outras informações, enfim. Se houvesse uma junção de todas as informações e fossem aglutinadas sem a manipulação de retiradas retiradas de conteúdos toda essa coisa que a gente vê, possivelmente muita coisa se completaria, né? E nesse momento a gente acaba partindo da análise que para a gente poder construir, né, uma coisa que seja um conhecimento com uma base mais estruturada, uma base que tenha mais tenacidade, o que diz lá no texto de que o meu povo perece por falta de conhecimento, aí isso é dito em muitos lugares. Aí eu me remeto ao seguinte, tá? Então foi uma reunião onde houve a participação de várias pessoas que estavam à frente de congregações, várias igrejas, aonde se definiu o que seria e o que não seria, tá? A gente sabe disso, isso é histórico, né? Em qualquer livro de história que a gente buscar, a gente vai ver a questão dessa reunião. E aí eu me remeto à finalidade, porque eu não vou citar nomes, mas aí vocês, né, o pessoal está livre para pesquisar, mas o líder, que foi quem convocou a reunião, podem pesquisar o interesse em torno do qual se realizou essa reunião era a unificação do reino, um reino que estava em algum grau sendo ruindo, em alguma medida sendo dissolvido ali. Então esse interesse de reunião e de manutenção desse reino foi o que moveu de principal para que essa reunião houvesse. E aí, nessa reunião, provavelmente, documentos foram assinados ali, né? A partir do momento em que se estabelece. Então, a partir de hoje, existirá isso, existirá três, né, a Santíssima Trindade, existirá vários outros institutos que não existiam até então, que poderiam ter sido, sim, mencionados, né, por Jesus quando ele veio, e na experiência que ele teve experiência de, na linhagem dele, ter conhecido o Pai, dentro das suas experiências que podem ter sido extracorpóreas, né? Então, quando eu falo extracorpóreas, daí eu entro na questão espiritual, que é suprafísica. Coisa sobrenatural que existia antes continua existindo. A natureza, ela foi como foi e continua sendo. A existência aconteceu e vem acontecendo desde os primórdios e vem sendo sempre da mesma forma, com os mesmos fenômenos, né? Então, assim, e aí por que eu entro nisso? Porque
nessa reunião também houve muitas definições de retirada de assuntos, retirada de ou cerceamento de liberdade para que se possa buscar informações, se possa buscar, se possa pesquisar, entendeu? Então aí assim, aí a gente se remete a várias correntes, né, sejam elas espíritas, que são simplesmente ditas como algo que não vem de Deus e que não é um estudo de um fenômeno. Vamos lá, vamos tentar exemplificar do teu ponto de vista o que é uma viagem astral. Ah, viagem astral é coisa do lado do kardecista, do espírita, e eu vou sinceramente para vocês também. Eu não sou espírita, nasci num berço evangélico e hoje me considero livre. Tá? Me considero livre, então por isso estou fazendo essas análises aqui. Então assim, aí você vai perguntar para alguém ou vai comentar ou vai pesquisar sobre isso, a própria estrutura já te causou mentalmente uma muralha de impedimento, uma muralha feita. Essa muralha, os componentes dela são medo de explorar uma coisa e vir algo de mal contra você, simplesmente por conta de que você não pode, ou é dito para você durante um longo período de tempo sua profissão de fé, de que você não pode ler nada que não seja a Bíblia, ou que você não pode ler outros textos que não sejam o que a Bíblia diz, ou que são calcados em escritores contemporâneos que são estritamente inspirados e que têm um viés conectado à religião evangélica ou católica, que seja. Então, assim, qual que é a nossa dificuldade? É a nossa dificuldade de ter liberdade de se permitir estudar, porque daí entra o meu povo perece por falta de conhecimento, mas aí a própria estrutura que te fala isso é a estrutura que também que te cerceia de buscar o conhecimento. Não é um paradoxo? Esse paradoxo é para quê? Para cerceamento da liberdade de buscar e tudo. Claro que aqui a gente tem que ter uma seriedade muito grande com o que está buscando, o porquê de estar buscando. E nada nessas questões a gente pode levar como brincadeira. A gente tem que saber que as coisas são sérias. Então, se você tem um chamado espiritual, se você sente que tem um lugar ou tem algo que você tenha que acessar, mas que não conseguiu acessar em nenhum lugar ainda, então seja bem-vindo. Tem muitas pessoas que estão nesse mundo a passeio, tem muitas pessoas que estão nesse mundo a missão. E aí as conexões, elas são feitas de forma que às vezes aqui a gente não entende fisicamente, porque a gente nasce aqui há tantos anos atrás, eu tenho tantos anos, mas a gente não acessou informações para entender o contexto do qual a gente veio, por que a gente veio e está aqui agora. E está na profissão que está, e está fazendo o que está fazendo, ou está sofrendo com um detalhe ou com uma situação ou outra da vida. A gente simplesmente não tem acesso a essas informações. E aí eu pergunto, e esse acesso como que é feito então? Se não posso buscar outras informações, se a meditação, que inclusive está escrito na Bíblia, vão dizer que é coisa do Oriente, que vão dizer que é coisa das religiões orientais, não sei o que, não. Era muito claro, ou é muito claro, que está escrito, que Cristo orava, sim, orava, mas ele meditava, e a meditação não é a meditação de ficar pensando, ler um versículo e ficar pensando no versículo, não. A meditação é meditação mesmo, sentar, respirar,
esfriar a cabeça, relaxar o corpo, deixar a mente zerada, zerar a mente, ficar com paciência ali. O primeiro elemento nosso com que a gente vai se defrontar quando a gente senta para meditar é a ansiedade, porque você já está pensando quando que vai acabar. E nessas condições, o Espírito Divino não tem espaço, porque é muito sutil. A fala divina, ela é muito sutil. Ela não consegue fazer o barulho que a gente está acostumado. Não que não consiga porque não tem essa potência. Não consegue porque ela é muito sensível. É o que é sensível, é sutil. Então, para a gente captar, a gente tem que estar num silêncio, sem a mente tagarelando, sem tagarelice mental, tem que estar como se fosse um pano branco, esperando chegar ali algo que vem ali voando e se estampe com informações, mas claro que aí vem de várias formas, né? É possível que haja uma visão, é possível que hajam palavras ou ideias que você perceba que brote na mente, mas que você saiba que não são suas, porque não era você que estava induzindo aquele pensamento. Às vezes são pensamentos que surgiram, e aí é importante, claro, também ter o crivo, né? Ter o discernimento de saber, porque também a nossa mente ela é uma antena, ela é como uma antena de transmissão e recepção. Então, a sintonia com a qual você está, naquele momento de meditação, né, tem que estar muito bem clara, muito bem definida, muito bem alinhada com o que você está buscando. E aí a gente fatalmente chega num outro ponto, buscando o quê? Né? E aí um outro ponto que a gente pode chegar, pegado da alegoria que foi colocada, é a gente aprender a buscar o que quer que a gente esteja buscando dentro de nós e manter a atenção dentro, dentro, dentro aqui, aqui, aqui dentro, no coração, né? E ao mesmo tempo que se mantém essa atenção aqui, se imaginar mantendo essa atenção lá em cima, lá, tá? Mentalmente, é como se você se direcionasse assim. Estou prestando atenção no meu coração e através da conexão que tem nesse coração, prestando atenção na minha linhagem, lá em cima, na minha linhagem superior. E aí, claro, ter a paciência de respirar ali profundamente, soltar e perceber pensamentos indo e voltando e não se apegar neles e ter paciência, tá? Então, é uma das formas, né, da gente tentar aí ir se acalmando para ir entendendo o momento atual, né? Primeiro, a gente, para de qualquer forma a gente conseguir trabalhar por quem espera que a gente trabalhe, né? Aqui no sentido assim, para a gente poder ter a capacidade de sermos ferramentas aqui, a gente tem que se colocar em condição disso. Então, aí é um contraponto. Não é que eu pequei e eu me separei. De fato isso acontece? Sim. Mas é além disso. Um exemplo. O elemento do orgulho. Se ele está muito presente em você, tudo que você for falar, ou a maioria das coisas que você for procurar transmitir, vão estar poluídas, entre aspas, né? Claro que é uma forma de dizer, mas vão estar poluídas por esse orgulho. Então, a tendência
de quando acontece isso e a forma de você perceber isso, são pessoas que falam muito sobre si mesmas. Seja o que for, seja porque fez uma ação benevolente, seja porque a pessoa fez uma coisa importante, seja qual for o objetivo, elas estão muito né, ligadas a falar sobre si. Tá? Ah, chega um momento que a gente está livre disso? Não, de forma alguma. A gente tem que sempre manter atenção ao que está se passando em nós, para que a gente perceba esses elementos tentando agir através da gente. Por isso que se está escrito vigiar e orar. Não é primeiro, não é vigiar o outro, não é ficar olhando o que o outro está fazendo. Segundo ao mesmo tempo que eu me vigio, que eu estou em autoobservação e eu percebo um elemento, então eu já percebo e eu já peço que esse elemento seja dissolvido. E aí entra a oração, né? É você pedir, direcionar a sua vontade de acordo, né? E claro que de acordo com a vontade divina, de que aquele elemento seja dissolvido, porque você não quer que ele esteja presente na sua vida. Assim são os 7. Os 7 que a gente está acostumado. Nós estamos acostumados, né? Orgulho, ira, inveja, luxúria, gula, né? Todos eles. Agora eu vou trazer mais informações, mais detalhadas, com mais métodos depois. Por enquanto esse é um segundo vídeo com uma introdução, digamos assim, porque a primeira parte foi uma alegoria, né? Parafraseando lá a alegoria de Platão, né? Da caverna de Platão, onde o cidadão está lá e ele descobre que tem uma realidade se ele, né, cruzar o caminho. Para quem não sabe, não sabe do que se trata. Estão todos dentro de uma caverna vendo a projeção que uma chama de vela faz em algumas figuras. Então a chama de vela projeta luz, aquelas figuras que estão ali fazem a sombra e projetam algo, né, uma imagem na parede, e essas pessoas estão sentadas assistindo o que está sendo projetado. E aí uma dessas pessoas resolve explorar e sair da sua zona de conforto e andar pela caverna e consegue achar saída e ver um mundo belo lá fora. E aí ele volta para dentro da caverna para falar: ô, vamos lá, por aqui, esse caminho aqui, ó, tem um mundo belo lá fora. E aí ele consegue puxar uma ou duas pessoas, ou 3 ou 4. E aí a gente pode pensar em duas versões, né, dessa alegoria da caverna do Platão. Que é assim, vamos lá, numa versão, a pessoa vai lá, olha para fora e coloca: nossa, que realidade legal que temos aqui, vamos lá, vamos tentar puxar outra pessoa, né? Vou lá tentar puxar mais um colega meu que está lá. Então, numa versão, os colegas dele vão pegar ele e vão: que, cara, o que você está falando? Dorme aí. E não vão dar bola. E numa segunda versão, a mais desejável, claro, o cidadão ali ouve o colega dele e fala: pô, vamos ver como que é isso então, pô, vamos lá. E daí vão em 2, daí voltam 2, sobem em 4, e aí a gente consegue fazer um movimento de rebanho, de tirar todo mundo aí de dentro da caverna. É o que eu espero, né? Essa hipótese aí me parece mais interessante. Então, alegoria, o guarda-chuva incêndio. Esse vídeo, um vídeo de introdutório, um vídeo de introdução a respeito de várias coisas que vão ser ditas aqui, né, e vários pontos de vista, e talvez o ponto de vista que não é colocado aí no mainstream, como gostam de dizer, né, onde está tudo é estampado, né, onde tudo é estampado, onde as verdades são todas fixadas, as verdades, e aí a gente entra também naquele ditado que a história é contada pelos ganhadores, né? Então, a história que está aí foi contada pelos ganhadores, né? E quem são os ganhadores a gente tem que descobrir, tá, pessoal? Então, várias coisas que foram colocadas aqui, eu entendo isso. A impressão que dá é que são
várias informações sem pé nem cabeça ou vários pontos que não foram ainda emendados um no outro e são esparsos, mas tudo vai ser colocado de forma mais clara, aos poucos, claro, né? Tem muitas informações que foram descobertas e veiculadas e a gente vai trazer aqui. Muitas informações que vieram sendo descobertas foram se encaixando uma com as outras. E apesar de agora de pronto parecer que está tudo, as informações estão, né, desconexas, mas a gente vai tentar traçar a conexão. Claro que a gente vai precisar, né, todos que estão acompanhando e gostariam de explorar também junto conosco, né? Porque estamos todos no aprendizado. A gente está todo mundo aprendendo aqui. Então, se quiser caminhar nesse aprendizado conosco, a gente só precisa que a nossa oração seja no sentido de que a nossa percepção esteja livre, que a gente consiga ter o domínio da nossa atenção. Isso, claro, a gente pede, mas também a gente treina. E que a nossa percepção esteja livre, livre de condicionamentos, livre das ideias condicionantes, tá? Para que a gente possa explorar com neutralidade e aí perceber coisas que até então estavam escusas ou, né, estavam obscuras aí na nossa vida, enfim, no nosso cotidiano, nas nossas práticas, né, no dia a dia, nos hábitos. Então, a gente vai ter bastante coisa para falar, tá? Se você não me conhece, é um prazer, meu nome é Thiago e a gente está aqui para colaborar de alguma forma. Um abraço, até mais.